Existem pilotos rápidos. Existem pilotos inteligentes. E existe Niki Lauda. Bora mergulhar fundo nessa história. E olha, isso aqui vai muito além de Fórmula 1, tá? É uma história sobre disciplina, sobre dor e sobre aquelas decisões que, sabe, mudam absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Então, para entender o Niki Lauda, a gente tem que voltar lá para a Áustria em 1949. Ele nasceu numa família assim super rica, influente, tudo parecia perfeito para ele, né? Só que não foi bem assim não. É que o grande problema era a família dele. Eles eram completamente contra essa ideia de corrida. Para eles, essa paixão do Niki era tipo perigosa demais, irresponsável, uma coisa que ia manchar o nome da família, sabe? Resumindo, apoio zero. Nenhum. E aí, o que ele fez? Bateu o pé? Discutiu? Nada disso. Ele simplesmente foi lá e agiu. O Lauda pegou um monte de empréstimo, se afundou em dívida e com essa grana comprou a vaga dele na Fórmula 1. Imagina só, foi uma aposta altíssima toda nele mesmo. E é aqui que a gente começa a ver o diferencial dele. Desde o comecinho. O Lauda não era aquele piloto que confiava só no talento, sabe? Na intuição. Não. A aposta dele era outra. Era no método, na preparação, em entender cada parafuso do carro, em pensar na estratégia. A verdadeira força dele estava na cabeça. Pois é, essa mentalidade de computador levou ele para onde? Para a Ferrari, em 74. E quando ele chegou lá, o cenário era complicado. A equipe era um caos. Pensa assim, os carros voavam na pista, eram rápidos pra caramba, mas a equipe em si, uma bagunça total. E o Lauda chegou e mudou o jogo. Ele não era só mais um cara para sentar e dirigir. Não. Ele era praticamente um engenheiro dentro do cockpit. Ele manjava muito de mecânica, devorava os dados e o feedback que ele dava para os engenheiros era tão, mas tão preciso que ele transformou a equipe. Botou a casa em ordem, literalmente. E o resultado disso tudo? Veio. E veio rápido. Logo em 1975, primeiro título mundial. E o legal é que ele não ganhou por ser o mais ousado na pista, o mais agressivo, nada disso. Ele ganhou por ser o mais inteligente, o mais preparado. A prova de que o método dele funcionava. Só que aí chegou 1976 e a história dele virou de cabeça para baixo. Um rumo que ninguém, absolutamente ninguém podia imaginar. Um dia que quase, não teve um amanhã para ele. Anota aí a data 1º de agosto de 1976. O lugar Nürburgring, na Alemanha. Uma pista que já tinha um apelido bem sinistro, o Inferno Verde. E não era à toa, era um circuito gigantesco e extremamente perigoso. O que aconteceu foi brutal. O carro dele bateu e virou uma bola de fogo com ele preso lá dentro. As queimaduras foram gravíssimas, principalmente no rosto. Ele respirou fumaça tóxica que basicamente cozinhou os pulmões dele por dentro. A coisa foi tão feia que, no hospital, um padre foi chamado para dar extrema unção. Para todo mundo era o fim. Para qualquer um, a história acabaria ali, né? Mas o que será que acontece na cabeça de uma pessoa que olha a morte no olho e sobrevive para contar a história? Então, a resposta do Lauda não foi só sobrevivi. Não, a resposta dele foi voltar. E a velocidade com que ele voltou, meu amigo, isso sim entrou para a história, para a lenda do esporte. Apenas 42 dias. 42 dias depois daquele inferno. Ele estava de volta, com o rosto ainda em carne viva, colocando o capacete em cima de curativos que sangravam com uma dor que a gente nem consegue imaginar. E ele estava lá, de volta, num carro de Fórmula 1. E o mais impressionante disso tudo é o porquê. Não foi para aparecer, não foi pela fama, não foi para o público. Ele voltou por ele mesmo, para provar para si mesmo que ele conseguia. Era uma guerra particular dele contra o medo, contra a dor, contra o próprio limite. No final daquele campeonato de 76, ele acabou perdendo o título, por um único ponto. Mas, vamos ser sinceros, isso importa. O que ele ganhou ali foi algo que nenhum troféu pode comprar. O respeito eterno. De todo mundo. E quem pensa que a história de superação acaba aí, se engana. O Lauda continua provando que a maior arma dele não era o pé direito, era o cérebro. E isso valia tanto dentro quanto fora do carro. Olha só, logo no ano seguinte ao acidente, em 77, ele foi lá e foi campeão de novo.
E não para por aí. Ele se aposentou, mas sentiu saudade, voltou e cravou o terceiro título mundial em 84 pela McLaren. E essa vitória foi por meio ponto. Meio! A menor diferença da história da Fórmula 1. Isso não é sorte, isso é pura estratégia. E quando ele pendurou o capacete de vez, ele ficou parado? Que nada! O cara foi lá e fundou companhias aéreas, que deram super certo. Depois voltou para a Fórmula 1 como chefão de equipe e foi simplesmente uma das peças mais importantes para construir aquela dinastia da Mercedes. Muito do sucesso do Lewis Hamilton, por exemplo, tem o dedo do Lauda ali como grande arquiteto por trás. No fim das contas, acho que tem uma frase dele que resume tudo, né? Coragem não é ausência de medo, é voltar mesmo com medo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele ensinou para todo mundo que ser corajoso não é não ter medo, é ter, e muito. É olhar para ele e, mesmo assim, dar o próximo passo. Esse foi Niki Lauda, 3 vezes campeão do mundo. Um cara que não só encarou a morte de frente, mas que venceu ela, nos termos dele.